A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos de volta, ou talvez pela primeira vez com você, para falarmos sobre virtudes, a conquista das virtudes nas nossas famílias. Quero acolher a você que está com a sua família ou em nome da sua família aqui conosco. Abraço de modo muito especial a você, querido José, e a toda a sua família, os seus irmãos. A você também que tem sido fiel a este momento. Se é a primeira vez que você está tendo acesso a esse conteúdo, você pode verificar os outros momentos que já tivemos aqui numa playlist que temos aqui no nosso canal, A Conquista das Virtudes na Família. Hoje nós vamos para mais um passo nesse nosso momento de meditação, e é muito bom saber que você está aí. Já quero que você escreva o seu nome e sobrenome, o nome da sua família, registre a sua presença aí nos comentários, para que realmente você se sinta participante deste momento. Vá deixando os seus comentários, se tiver alguma partilha a fazer daquilo que você está acolhendo no seu coração, será uma grande alegria ter você participando conosco, tá bom? E agora aproveite esse momento inicial e chame outras pessoas. Você pode clicar nessa setinha de compartilhamento e enviar para seus grupos de amigos, de família, pessoas que você conhece. Coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, copia o link, envia nos seus contatos individuais, contanto que você chame mais outras pessoas e, consequentemente, outras famílias para estarem nesse momento aqui conosco. Nós estamos utilizando um livro maravilhoso chamado A Conquista das Virtudes, um livro escrito por um padre do movimento Opus Dei, Padre Francisco Faus. Eu recomendo a você que adquira este livro, muito bom, uma linguagem boa, simples. Nós estamos, inclusive, praticamente lendo junto com você o livro, refletindo um pouquinho para tentar fazer um resumo. Mas vale muito você adquirir A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus, da Opus Dei. Hoje o nosso momento vai ser bem breve, um conteúdo muito importante, mas vamos colocá-lo de uma forma abreviada. E é claro, o mais importante é você exercitar, é você praticar. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos para o capítulo 9 do livro A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. E neste capítulo ele vai mostrar o que é a alma das virtudes humanas. O que é essencial com relação a essas realidades. As virtudes, para você que está conosco desde o começo, ou então pela primeira vez está nos acompanhando, é um hábito bom. Um hábito mau é um vício. Um hábito bom é uma virtude. E existem 4 virtudes que são, digamos, básicas. E são virtudes que humanamente Deus nos deu a capacidade de exercitá-las. Quando nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos, digamos assim, a marca de Deus, a autoria de Deus na nossa vida. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mesmo aqueles que não são cristãos, aqueles que realmente são reconhecidamente ateus, pagãos, eles têm a marca de Deus, mesmo não reconhecendo isso, porque são humanos e foi Deus quem nos criou. Então essa identidade está lá registrada, marcada, só falta ser reconhecida, assumida e mais ainda elevada, porque quando nós nos abrimos à graça de Deus pelo batismo, então
tudo aquilo que já foi feito bom por Deus e que foi ferido, machucado pelo pecado, aquilo se eleva, aquilo se engrandece. É sobre isso que o Padre Francisco fala para nós nesse capítulo 9. Nós precisamos nos abrir a esse crescimento das virtudes. Primeiro, deixá-las realmente começar a florescer na nossa vida e depois deixá-las crescer, amadurecer. E aqui o padre vai recordar uma parábola de Jesus que vai nos fazer compreender a mensagem dele nesse capítulo. Aquela parábola da videira e do ramo. Você depois pode conferir na sua Bíblia. Está em João 15, do 1 ao 8. Essa comparação que Jesus faz da videira e dos ramos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Ele diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. E o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim, não poderão dar frutos. Né? Eu sou a videira, vós os ramos. João 15, do 1 ao 8. Então, a vida do ramo vem pela seiva, né, que corre na videira. Se para você é complicado imaginar assim uma videira, basta você pensar uma árvore comum que a gente conhece. Né? Aquele galhozinho, aquele ramo, ele só permanece vivo se ele estiver ligado à árvore. Se você tira o ramo, tira o galho da árvore, embora ele fique aí algum tempo ainda aparentemente vivo, verde, você sabe o que vai acontecer, ele vai secar. Então o padre começa colocando isso para dizer que nós precisamos desta seiva da videira, que para nós é a graça de Deus. Essa seiva que dá vida a mim, que dá vida a você, é a graça de Deus. E essa graça de Deus, ela está disponível. Você, meu irmão, você, todos os membros da sua família podem usufruir dessa graça de Deus, se estiverem ligados à videira. E isso se dá inicialmente pelo nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós somos, a palavra de Deus usa esse termo, nós somos enxertados na videira que é Jesus. Então nós passamos a ser um ramo daquela videira e passamos a receber de Jesus todas as graças necessárias. O Espírito Santo, ele foi derramado no nosso coração quando nós fomos batizados. Anote essa passagem, que é uma das minhas preferidas, e ela é muito importante, Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus, que é o Espírito Santo, foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. Então, isso é a realidade, esta é a realidade dos cristãos. Então, como cristãos, né? Levante a mão aí quem é cristão. Já levantei a minha, levante a sua também, se você é batizado. Então, nós como cristãos, nós recebemos esse derramamento do Espírito Santo, do amor de Deus no nosso coração e vamos recebendo mais e mais graças durante a nossa vida, na medida que vamos abrindo o nosso coração para Deus. Imagina quando você comunga, né? O próprio Deus ali, Jesus feito pão, Deus feito homem, feito pão na Eucaristia. Quando você se confessa, você recebe toda a graça do perdão de Deus e o galinho que talvez estava ali quase quebrando ou até quebrado, ele é regenerado. Então, essa é a realidade para nós cristãos que vivemos assumidos como filhos amados de Deus. Agora, presta bem atenção. Essa realidade das virtudes que nós estamos falando, essa realidade ela não começa a ser conhecida e vivida pelos cristãos. As virtudes são conhecidas desde antes de Jesus. Claro, Deus está sempre agindo. A criação da humanidade é obra de Deus. Então, de alguma forma, Deus estava iluminando, né? Os homens e mulheres para perceberem isso. Mas mesmo aqueles que não entendiam que era Deus que estava iluminando essa compreensão, no caso os pagãos, os filósofos pagãos, eles já tinham
esse entendimento do que era uma vida boa, uma vida correta, uma vida virtuosa. Então, quem primeiro formulou essa doutrina básica, esse ensinamento básico sobre as virtudes, esses hábitos bons que todos somos chamados a praticar, foi Platão, né? Platão, vejam, um filósofo muito antigo, né? E ele chamou essas virtudes de virtudes cardeais, que é como são dobradiças, onde as outras coisas boas, os outros hábitos bons estão sempre ligados. São 4 as virtudes cardeais, são chamadas também de virtudes humanas, como nós falamos, porque é próprio do ser humano, ele tem essa capacidade, o ser humano, de desenvolvê-las. São chamadas de virtudes morais, porque tem a ver com conduta de vida. Quais são elas? A gente já falou outras vezes, vamos reforçar. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Escreve aí para não ficar desatento. Vamos lá, você, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, escreva. Vamos interagir, família, vamos lá. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Muito bem. E depois, outros filósofos também foram aprofundando isso, né? Aristóteles, Cícero, Sêneca, o padre Francisco vai citando outros estudiosos, outros filósofos que não eram cristãos, é claro, bem antes de Jesus, que falavam sobre isso, né? E outras coisas assim semelhantes você vai acabar vendo ali no confucionismo, no hinduísmo, no budismo, para dizer essa realidade de procurar viver constantemente coisas corretas, coisas boas, de ser bom, de ser boa, isso não é uma exclusividade nossa como cristãos, porque na realidade Deus já colocou isso ali na essência do homem. Fomos feitos à sua imagem e semelhança, e Deus é bom. Aonde o padre Francisco quer chegar? Ele diz o seguinte, os cristãos, né, o cristianismo, ele não rejeitou isso. Não, isso aqui é coisa dos pagãos, dos filósofos. Não. O cristianismo, Jesus chega a dizer, né, eu não vim para mudar, mas para aperfeiçoar. Né? Eu não vim tirar o que de bom já existe por inspiração do próprio Pai no coração da humanidade ou nas outras religiões, como havia no caso do judaísmo. Eu vim para aperfeiçoar, porque muita coisa não era totalmente clara, muita coisa estava confusa. Então, o cristianismo ele não entende de uma forma negativa a questão das virtudes, pelo contrário, assume e eleva. E aí hoje nós vamos entender, nesse momento breve que estamos tendo hoje aqui, na nossa série A Conquista das Virtudes na Família, nós vamos entender qual a diferença, né, das virtudes pagãs para as virtudes cristãs. Porque o que é que muda? Um pagão sendo prudente, justo, forte e temperante e um cristão. Vamos lá. Então, o padre destaca 4 insuficiências dessa visão pagã das virtudes. Aquela que Platão, Aristóteles, etc. tinha. Uma visão boa. Você incentivar alguém a ser bom, mesmo que não fale de Deus, de Jesus, de rezar, não é uma coisa ruim assim em si. Você está incentivando uma pessoa a fazer coisas boas, mas é insuficiente. Não é o ideal. Falta alguma coisa ou falta muita coisa. Então vamos ver quais são as 4 insuficiências das virtudes pagãs. Isso aqui é importante, gente, sabe por quê? Porque pode ser que você, que esteja nos acompanhando agora, ou alguém da sua família, até diga, esse negócio de rezar, esse negócio de ir para a igreja, isso não é tão necessário não. O importante é você ser bom, é você praticar o bem. Já ouviu alguém dizendo isso? Olha lá, veja como isso não é tão distante da nossa realidade. Essa pessoa está completamente errada em dizer que o importante é a pessoa ser bom, etc. e tal. Não, de certa forma ela está dizendo uma coisa mais ou menos correta. Né? É bom que sejamos bons, mas para que a gente seja realmente bom e mais do que bom, para que a gente possa ser melhor,
E para que a gente possa continuar a ser bom, a gente precisa rezar, porque a gente precisa da graça de Deus. Então veja como isso é muito concreto. Vamos lá. Quais são as 4 insuficiências de quem acha que não precisa de Deus, que não acredita em Deus, mas procura ser prudente, justo, forte e equilibrado nas coisas da vida. Primeira insuficiência. Quem sem Deus procura viver isso aí, e deixa eu dizer para você, alguns conseguem. Dá um trabalho maior do que para nós, mas conseguem. Você pode até ficar assim, como é que é? Consegue. Consegue porque tem a marca de Deus, já tem uma graça de Deus ali na própria estrutura que foi criada. Então é possível sim, entenda isso, é possível sim uma pessoa, por algum tempo, talvez por muito tempo, ser prudente, justo, forte e equilibrado, temperante na sua vida, sem entender aí uma ação de Deus que está agindo na vida dele, mas com a sua força, com as suas próprias forças. Mas qual é o problema? Vamos lá, 4 problemas. Primeiro, essa pessoa normalmente vai se achar autossuficiente. Então, uma pessoa que já vai começar a achar que não precisa de ninguém. Não precisa nem de Deus. Uma pessoa que acha que não precisa de Deus, ela vai achar que precisa de quem? Você está entendendo? Primeira coisa. Porque ela vai, como a gente diz no dia a dia, ela vai se achar, né? Então, com o esforço dela, pelo menos na cabeça dela, não houve nada de Deus, foi só o esforço dela, essa pessoa nem existia se Deus não tivesse desejado, né? Já começa daí. Mas pronto, entende? Na cabeça dessa pessoa, Deus não existe, ela não está nem aí para Deus, e se ele existe, deixa ele lá, que eu, com a minha força, com o meu esforço, eu consigo ser uma pessoa prudente, me controlar, fazer o que é certo, diante das dificuldades, permanecer firme, me concentro, uso a mente, uso o equilíbrio. Então, essa pessoa vai se tornando enganosamente autossuficiente, orgulhosa. Qualquer coisa que aconteça, ela tenta resolver só com ela mesma, né? Não busca a ajuda das pessoas, porque não tem a virtude da humildade, não compreende a virtude da humildade, porque quem nos ensina essa virtude é Deus, com a graça de Deus. Uma pessoa assim, dentro dessa primeira insuficiência, tem um problema muito sério, sabe qual é? Como ela acha que é tudo aquilo que é de bom, e até está sendo mesmo uma pessoa boa, com as suas próprias forças, ela valoriza os fortes, os sábios, mas despreza os fracos. Eles não conseguem. Porque ela acha que foi só mérito dela, aquela vida boa, correta que ela tem, entendeu? Então já é um defeito. Então, se alguém tem uma vida reta, boa, forte, ela valoriza, é sábio, é forte. Se é uma pessoa fraca, ela já despreza os pequeninos que são tão queridos por Deus. Pronto. Entendeu aí o primeiro defeito? Segundo defeito, segunda insuficiência, né? A pessoa pagã, a pessoa que não acredita em Deus, mas que procura ser boa, que procura fazer o que é certo, ela esquece ou não tem noção de que existe uma raiz que precisa ser curada na nossa humanidade, que foi causada pelo pecado original. Então, a pessoa que não acredita em Deus e que procura ser uma pessoa boa, e vai inclusive conseguindo fazer coisas boas, ela esquece que está contaminada pelo pecado. E se não curar essas feridas, aquela virtude, aquela bondade que ela pratica, ela é muito frágil. É como alguém que procura fazer determinada coisa assim na sua vida física, digamos, né? E até faz digamos, um exercício físico, muda a alimentação, etc. e tal, dá uma melhorada, mas acaba adoecendo de novo. Por quê? Porque essa pessoa tem uma doença que precisa ser identificada. E por mais que ela se esforce, se ela não curar
a causa daquele problema, ele vai voltar mais cedo ou mais tarde. Você entende? Então, a pessoa está fazendo um esforço, né? Ela está procurando mudar os hábitos e com isso ela dá uma melhorada, mas o problema é que tem uma doença que ela precisa identificar e tratar para poder ficar boa. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, essa pessoa, sem a graça de Deus, ela não vai conseguir, assim, de uma maneira mais duradoura, viver as virtudes, porque tem uma doença lá por dentro que foi causada pelo pecado original que precisa ser curada. E só é curada pela graça de Deus, pelo batismo, pela confissão, pela vida de oração. Esse é o segundo defeito. O terceiro é que as pessoas pagãs, as pessoas que não acreditam em Deus e que vivem as virtudes, elas não têm assim como motivação principal para fazer isso o amor. Elas não acreditam em Deus, elas desconhecem o Espírito Santo, essa história do amor entre nós, amor, não, né? E está na palavra de Deus, né? São Paulo escreve assim: se não tiver amor, não sou nada. Confira aí essa passagem, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Se não tiver amor, não sou nada. O amor, no caso dos cristãos, é a alma das virtudes, inclusive é o tema desse capítulo, né? A alma das virtudes humanas, a alma das virtudes cristãs é o amor, é o amor. Então, não é ser bom para ser bom, não é para ser bom para dizer que é bom, não é para ser bom para se dar bem na vida, não é esse o motivo que nos leva, como cristãos, a buscar essa vida reta, essa vida boa. É o amor de Deus. Deus me ama, eu retribuo a Deus com amor, e eu amo a Deus amando aos meus irmãos. Entende? A motivação não é adequada para quem é pagão, para quem é ateu. Ele vai buscar, ele pode até conseguir viver essa realidade boa, que são as virtudes, mas falta a motivação principal, que é o amor. Quarta insuficiência, eles desconhecem um modelo perfeito de virtudes, que é Jesus. Então, se você quer fazer uma coisa boa, um bom modelo ajuda demais, não é não? Se você quer realizar alguma coisa, você saber como olhar para um modelo perfeito, ajuda você a chegar lá. Como nós temos na palavra de Deus, essa clareza com relação a Jesus. São Paulo entendeu isso, homem virtuoso. Ele diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi no amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Entende? O pagão ateu, ele nem acredita que Jesus é Deus e que Jesus é Deus feito homem para mostrar para nós o modelo ideal para a nossa humanidade. E então isso já é uma grande deficiência. Já no caso das virtudes humanas, no cristão, essas virtudes elas são elevadas, né? Então, são necessárias também. O padre diz, da mesma forma que o pagão, o cristão também tem que lutar para adquirir essas virtudes. Então, não é porque a gente tem o Espírito Santo, a gente conta com a graça de Deus, que a gente vai ficar de braços cruzados assim e sentado no sofá ou deitado numa rede, sem fazer nada, vai se tornar prudente, justo, forte, temperante. Não, nós temos que batalhar também. A diferença é que a gente conta, além do nosso esforço, que os pagãos fazem, os ateus fazem, nós contamos. Eles poderiam contar também, mas eles não acreditam em Deus e não se abrem a isso. Nós que acreditamos em Deus, que reconhecemos a nossa necessidade da graça, além do nosso esforço, a gente conta com essa graça, que está disponível para os pagãos também. Mas como é que você vai ganhar um presente que você não quer receber? Como é que você tem direito Tem direito, digamos assim, tem disponível um tesouro, uma fortuna, se você não acredita nisso? De que adiantaria você ter R$1 milhão em uma conta do banco no seu nome se você não acreditasse nisso, não fosse atrás? Você podia ter uma vida, de certa forma,
boa com o seu esforço, sem aquele R$ 1 milhão, podia, mas você há de convir que R$ 1 milhão dá uma ajudinha, não dá? Então, mas você tem que acreditar nisso. Imagina, se eu digo para você assim, olha, você, oi José, você que está aí, oi Maria Alice, Severina, você tem R$ 1 milhão em uma conta lá na Caixa Econômica. É só você ir lá e sacar ou transferir para a sua conta. Bom, se você acredita nisso, isso é uma beleza, né? Você vai continuar se esforçando, vai continuar trabalhando, mas vai ter uma ajuda grande, com certeza. Mas se você não acredita nisso, vai ficar só com o seu esforço. E a fortuna lá. É o que acontece. Os pagãos e os ateus, o esforço deles é valioso, é importante, eles podem se esforçar e podem conseguir muita coisa, mas não acreditam e por isso não usufruem da graça de Deus. Então, o cristão ele tem esse benefício. E aí, assim como no caso dos pagãos tinha as insuficiências, no caso dos cristãos tem os benefícios. Vamos ver então? Veja lá. Primeiro, o cristão ele busca viver as virtudes não simplesmente para ser o melhor e acabar caindo no orgulho, desprezando as outras pessoas. Ele busca viver as virtudes, os cristãos, nós devemos buscar viver as virtudes como filhos de Deus, porque somos filhos de Deus e Deus é bom e Deus me leva a viver a bondade, Deus me chama a viver a bondade. Então eu não faço isso não é por vaidade, eu faço isso por vocação, porque Deus me chama a isso e porque isso agrada a Deus. É como um filho que faz algo para agradar o pai. Então veja, a motivação é diferente. Depois, como a gente já falou, a outra grandíssima diferença é que além do esforço humano, a gente conta com a força de Deus. Os pagãos e os ateus contam praticamente só com o seu esforço humano. Nós contamos com a força de Deus. Temos que continuar fazendo o nosso esforço? Sim, mas Deus ajuda, Deus trabalha, Deus derrama a sua força em nós de uma forma tremenda. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me dá forças. Pronto. Você tem vivido como cristão, tem buscado essa força de Deus, essa graça de Deus para viver a bondade? Então, o cristão de boa vontade, aberto à graça de Deus, ele tem condição de amadurecer mais depressa nas virtudes, porque não é só o seu esforço, né? A graça de Deus está agindo. E aqui a gente termina, né, esse nosso momento breve hoje com esse ensinamento de São José Maria Escrivá. Olha, recomendo a você, procura conhecer São José Maria Escrivá, fundador do movimento Opus Dei, do qual participa o padre Francisco Fausto. É uma grande amizade que você vai ter. Um homem maravilhoso, com muitos ensinamentos para você viver no seu dia a dia. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim: quando uma alma se esforça por cultivar as virtudes humanas, o seu coração já está muito perto de Cristo. Vamos pensar lá com relação aos pagãos, né? Então, quando alguém decide ter uma vida reta, uma vida boa, praticando coisas certas, já chegou ali pertinho de Deus, de Jesus, de Cristo, que é Deus feito homem. E já é um grande passo, mais um empurrãozinho, né? A pessoa se abre para essa amizade com Deus e a toda a graça que Deus quer dar. Se o cristão lutar, se o cristão lutar por adquirir essas virtudes, a sua alma dispõe-se a receber com eficácia a graça do Espírito Santo. E as boas qualidades humanas ficam reforçadas com as moções que o Paráclito introduz na alma. Você entendeu? Então veja que maravilha. Na medida em que nós decidimos fazer esse caminho, essa realidade cresce no nosso coração. O próprio catecismo da Igreja Católica, ele fala isso também e a gente precisa aprender, não é? A colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida. Depois você pode dar uma
pesquisada no catecismo, estou olhando aqui, o Padre Francisco ele fala uma citação interessante do catecismo. Vou ver se a gente localiza aqui, só para deixar isso também bem gravado para você. Senão depois você olha com calma no seu catecismo sobre as virtudes humanas e a relação que a graça de Deus tem com elas. Você vai ver que diz o seguinte, veja só, é o parágrafo 1810, 1811 do Catecismo da Igreja Católica. Você já tem, por falar nisso? Na sua casa tem que ter, tá bom? A Bíblia e o Catecismo da Igreja. Diz assim, olha só, as virtudes humanas, prudência, justiça, fortaleza, temperança, esses hábitos bons, são purificadas e elevadas pela graça divina. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. Então você acaba conseguindo ser por um tempo, mas manter isso aí, primeiro é mais difícil chegar lá e depois segurar é mais difícil ainda. O dom da salvação trazida por Cristo nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. E a gente chega ao final então desse nosso episódio, desse nosso encontro que está sendo mensal, né? Você tem os outros encontros todos gravados. Se é a primeira vez que você está conosco, está tudo lá. Se você faltou um dos nossos encontros, uma das nossas reuniões aqui de meditação, confira lá. E você gostou dessa nossa conversa de hoje? Você pode passar para alguém. Então compartilhe com outras pessoas e juntos nós vamos estar crescendo a cada dia, não como pagãos que conseguem com a sua própria força. É bem mais trabalhoso e sustentar uma vida assim é bem mais difícil sem a graça de Deus. Com Deus tudo posso naquele que me fortalece. Um abraço grande, quero que você reze esse Pai Nosso conosco, encerrando esse momento, e já fica o convite para o nosso próximo encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe, Maria lhe guarde. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.